Olá, eu sou a Simone. Eu vim aqui hoje compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu tive um ano bem difícil, bem traumático na minha vida, aonde conscientemente eu liguei o modo sobrevivência e guardei todas as minhas emoções e todos os meus traumas e segui adiante. Passou um período, eu comecei a sentir muita insatisfação, uma insatisfação comigo mesma, principalmente, e com o mundo ao meu redor. Aí, as pessoas próximas a mim me sugeriram que eu fosse procurar um profissional, porque parecia que eu tinha ansiedade. E era uma questão de família, conforme me diziam, que a família tinha muitos casos de pessoas com ansiedade. Ok, eu procurei um profissional, aí o diagnóstico foi crises de ansiedade e transtornos de humor, no geral, porque a ansiedade gerava insônia e a insônia gerava problemas de humor. Consequentemente, virou um círculo vicioso, né? Eu me sentia ansiosa, eu dormia mal, consequentemente, eu era, digamos assim, um fio desencapado, né? Encostava, dava choque. Aí fiz o tratamento que foi recomendado, com medicação, fiz psicoterapia, melhorei. Ok, melhorei, opa, estou ótima, então ok, ganhei alta do médico. Passou mais um tempo, retornou tudo de novo, e eu novamente busquei profissional, busquei ajuda, dessa vez um profissional diferente, né? E eu não gostei das coisas que ele me falou. Pra ser bem sincera, ele me falou muita coisa, assim, que eu, né, diante do que eu expus para ele, que eu entendia que era verdade, mas eu não aceitei a forma como foi me dito aquilo. Tudo bem, eu estava com problemas, seguiu novamente o tratamento. E assim foram algumas vezes nesses últimos 20 anos. Eu chegava num momento que eu estava com muito sofrimento mental e emocional, procurava ajuda, equilibrava, suspendia ajuda. Agora o ano de 2020 novamente foi um ano bem difícil, especialmente difícil para mim e para minha família. E eu então, no começo de 2021, comecei a perceber que eu não ia conseguir superar sozinha, que eu ia precisar de ajuda. Só que a ajuda que eu conhecia era o quê? Medicamento e psicoterapia. E como eu já havia passado por essa situação antes, eu já sei, ok, eu vou lá, eu vou fazer o que for recomendado, eu vou tomar medicamento, vou fazer psicoterapia, mas eu sei que vai ser o paliativo. Vai passar um tempo, vai voltar tudo novamente. Cheguei aí no psiquiatra dessa vez, né? Nas outras vezes eu fui neurologista. Fui no psiquiatra, ele me recomendou, foi categórico, você tem transtornos de ansiedade, né, e transtornos de humor. Tá aqui a receitinha para você tomar medicamento e vai para psicoterapia. Ok. Nesse meio tempo, eu já tinha pensado, tinha tido um momento assim, eu não sei explicar, aqueles momentos que parece que você, pá, tem uma ideia assim, do nada, sobre hipnoterapia. E eu comecei a pesquisar exatamente do que se tratava. E também por achar que poderia ser uma alternativa definitiva dessa vez, né, para minhas questões. Então, eu fui ao médico em março de 2021, saí de lá com a guia para terapia e com a receita para medicamentos. E para retornar dali a 30, 40 dias, para verificar se a dose estava correta do medicamento ou se precisaria de adequação. Nesse meio tempo, eu encontrei o Sidney. Começamos a conversar, comecei a explorar para tentar entender exatamente o que se tratava, porque a gente ouve falar, mas quando não tem aquela necessidade, a gente não vai a fundo. Aí conversei bastante com ele, até o momento que nós marcamos, então, uma conversa presencial. Já de cara, eu acho que houve muita afinidade entre nós, foi super bem atendida, foi assim, me senti muito acolhida, e começamos a conversar
parecia que ele era meu amigo da vida inteira, assim, porque eu comecei a falar, e eu falo bastante, eu comecei a falar com ele das minhas coisas, das minhas questões, enfim, perdemos a noção do tempo na conversa, né. Tirei todas as demais dúvidas que eu poderia ter com relação ao processo da hipnoterapia, e já marcamos então, a próxima, né. Porque como, quase que imediatamente eu já me senti melhor só de ter tido aquela conversa com ele, eu falei: "Não, eu acho que esse é o caminho, eu não vou começar com medicação, eu vou escolher o Sidney". E depois tivemos o nosso segundo encontro presencial também, que foi assim, eu não sei se a palavra incrível define. Foi um reencontro comigo mesma. O Sidney, com toda a delicadeza possível, com todo o tato possível, conseguiu com que eu fizesse entender muitas questões da minha vida, desde o tempo que eu era uma criancinha. Foi muito emocionante, foi muito intenso e foi curativo. O que eu posso dizer é que foi um processo curativo. Incrível, maravilhoso, não são palavras o suficiente para descrever o que aconteceu comigo, não basta. Então eu só tenho a dizer para vocês: quem busca uma ajuda nesse sentido, não se aprisione, abra os horizontes e procurem alternativas. E se você se identifica talvez com alguma coisa disso que eu falei aqui, ou enfim, que você precisa de uma solução definitiva, que você precisa que alguém te oriente, que te dê um norte na sua vida, confiem e se entreguem aos processos do Sidney, porque vale muito a pena. Hoje eu sou uma pessoa renovada, eu sou aquela pessoa que eu era emocionalmente falando, né, quando eu tinha meus 20 anos de idade. Então, na verdade, esse processo com o Sidney fez eu me redescobrir novamente. E a pessoa que eu reencontrei é tudo que eu queria, é tudo que eu sempre quis. Em algum momento aí nesse meu trajeto de vida eu me perdi, mas agora eu voltei a me encontrar. Sidney, muito obrigada. Já falei um monte para você, você sabe. Você tem a minha gratidão para sempre, eterna, de verdade. Desejo do fundo do meu coração que o universo devolva, mas multiplique muito, muito todo o bem que você faz e devolva para você, tá? E é isso, gente. Um processo transformador e vale demais a pena. Não tem como mensurar. É maravilhoso.